Estamos estudando com o pastor Afonso Chaves, dentro da série Instituto Gunnar Vingri, o Ministério de Jesus. Saúde, amada igreja, com a paz de Jesus. Prosseguindo em nossos estudos nas Sagradas Escrituras, estando agora nos Evangelhos e tendo tomado por título os últimos dias de Jesus até a ressurreição, consideramos a última viagem de Jesus para Jerusalém, sua chegada em Jerusalém, a forma triunfal como foi recebido ali em Jerusalém, e o Senhor agora em Jerusalém se detém porque já estava chegando o seu momento. Observe que estudamos também no capítulo 11 de João, que ele já estava ungido para a sua morte. Maria, sem saber desse fato, o ungiu com aquele perfume de nardo puro, e Jesus disse que ela se antecipou. Não sei o quanto ela se antecipou. Jesus disse isso, mas consideremos que o Cordeiro Pascual tinha que ser consagrado, separado, alguns dias antes da Páscoa propriamente dito. E assim nós temos Jesus já separado como Cordeiro de Deus para ser entregue para libertação e salvação do povo. Quem entendeu isso naquela época? E conforme vimos, Jesus entrou triunfalmente em Jerusalém, mas era o Cordeiro, a vítima do sacrifício, sendo levado para o altar. O povo alegre, mas não sabendo o que passava no coração de Jesus. Mas por toda aquela alegria, Jesus podia estar dizendo que valia a pena morrer por aqueles, ainda que poucos, que o tinham recebido, que se alegravam nele e não se escandalizavam em tantas coisas de oposição que ele sofria. Muito bem, estando em Jerusalém, observemos que Jesus ia para o templo cedo, ensinava o povo, e à tardezinha voltava para o Monte das Oliveiras, onde passava a noite, e isso numa sequência normal. Quem registra isso é Mateus, Marcos e Lucas. Em particular, Marcos, no capítulo 11, no verso 12, depois no verso 20, depois no verso 27, mostra essa sequência por esses versículos. É dia após dia. Jesus vinha cedo para o templo, ensinava o povo, e à tardezinha ia se retirar, passar a noite no Monte das Oliveiras, naturalmente, pelo que percebemos de costume, ali também no jardim do Getsêmani. Muito bem, são nessas ocasiões de ida e vinda de Jesus que sucede, por exemplo, Jesus descendo do Monte das Oliveiras, entrando na cidade de Jerusalém, sentindo fome, foi a uma figueira buscar figos e não achou figos. E o Senhor falou contra aquela figueira, que ninguém comesse mais do seu fruto. Palavra essa entendida como uma parábola ou uma figuração, forma simbólica, Jesus vindo a Jerusalém para buscar frutos da sua obra, da atuação da sua misericórdia, mas não achou frutos em Jerusalém e em Israel. Tanto que temos paralelo a esta situação, Jesus chorando também por Jerusalém, dizendo que vinha para a sua salvação e não o receberam. Quem desse que pelo menos naquela hora o compreendesse e o aceitasse, porque ele queria protegê-los, recebê-los como a galinha
abrigando os seus pintainhos debaixo das asas. E Jesus chorou por Jerusalém. Mas observe que em ato contínuo, Marcos, capítulo 11, registra que no dia seguinte, passando outra vez Jesus pelaquela mesma figueira, os discípulos de Jesus é que notaram e chamaram a atenção: mestre, aquela figueira contra a qual falaste, ela se secou inteiramente. E aquilo aconteceu. Será que isso para aquele povo, Israel? E quanto desastre veio, nós somos testemunhas por esses 2000 anos de perseguição que os judeus sofreram na face da terra. Mas dentro dessas considerações, eu quero estar agora observando e acompanhando o registro em Mateus capítulo 21, a partir, por exemplo, do verso 17, quando em poucas palavras se diz: e deixando-os, saiu da cidade para Betânia e ali passou a noite. Observe que Mateus fala Betânia, e lembremos que o Monte das Oliveiras, ainda que pertinho de Jerusalém, já era considerado Betânia, porque Jesus ficava no jardim do Getsêmani, no Monte das Oliveiras. Então, Betânia, Monte das Oliveiras, atentem, é a mesma região. Verso 18 é que vai dizer: e de manhã, voltando para a cidade, e segue-se a sequência de Jesus ensinar ao povo. Nos ensinos que Jesus trazia, Mateus 21, onde nós estamos tomando as palavras, lembrando que Marcos e Lucas registram assuntos semelhantes, que são Jesus ensinando e disputando com os escribas, fariseus e sacerdotes no meio do povo. Assim sendo, verso 23, por exemplo, nós temos nesta oportunidade Jesus chegando ao templo, e vinham ter com ele os príncipes dos sacerdotes, os anciãos do povo, dizendo: com que autoridade fazes isso? Quem te deu tal autoridade? É quando Jesus, no verso 24, retruca com eles, dizendo que responderia se eles também respondessem uma pergunta dele. E a pergunta de Jesus, verso 25, é: o batismo de João, de onde era? Do céu ou dos homens? É quando os fariseus, sacerdotes, anciãos, começaram a observar o povo em volta. Entenda-se que Jerusalém estava cada vez mais enchendo de gente, porque os que moravam longe já vinham chegando, porque para a Páscoa deveriam comparecer todos os homens. Todo varão israelita saía de onde estivessem no mundo e estariam ali em Jerusalém para a festividade. Muito bem, temendo o povo, acharam melhor não dar resposta a Jesus. E Jesus então, na negativa deles saberem se o batismo de João era do céu ou dos homens, Jesus, no verso 27, diz para eles que também não lhes falaria, não lhes diria com que autoridade Jesus fazia todos aqueles milagres e a autoridade que tinha também para ensinar o povo. Na continuação desses fatos, Jesus começa a falar em parábolas. No capítulo mesmo 21, Mateus, verso 28, repito mais uma vez, estamos em Mateus capítulo 21, porque esses registros, essas parábolas e estas palavras de ensino são encontradas também em Marcos e em Lucas. No verso 28, Jesus traz para eles uma história, uma parábola dos dois filhos, quando Jesus diz: um homem tinha 2 filhos, e dirigindo-se ao primeiro disse: filho, vai trabalhar hoje na minha vinha. Ele, porém, respondendo, disse: não quero. Mas depois, arrependendo-se,
foi. Dirigindo-se ao segundo, falou-lhe de igual modo. E respondendo ele, disse: eu vou, Senhor. E não foi. Jesus pergunta: qual dos dois fez a vontade do Pai? E todos responderam: o primeiro. E disse-lhe Jesus: em verdade vos digo que os publicanos e as meretrizes entram adiante de vós no reino de Deus, porque João veio a vós no caminho da justiça e não crestes, mas os publicanos e as meretrizes o creram. Vós, porém, vendo isso, nem depois vos arrependestes para o crer. Observe que Jesus está no mesmo assunto, batismo de João, e demonstra para eles agora que eles religiosos, principais do povo, até mesmo os sacerdotes, dizendo que serviam a Deus, mas não obedeciam a Deus. Não obedeciam. Estes eram representados pelo filho que disse que iria para a lavoura, que iria para a vinha, e não foi. Mas meretrizes, publicanos, que quer dizer isso? Pecadores e pecadoras no meio do povo, ouvindo João Batista, se arrependeram e foram para o batismo e tiveram a transformação de vida. Esses são filhos, ou representado pelo filho, que disse que não iria, uma vida toda torta, mas agora, depois se arrepende e entra no caminho da vontade do Pai. Então, meretrizes e publicanos hão de entrar no reino de Deus, pelo arrependimento, dando testemunho nisso no batismo nas águas, enquanto que os líderes religiosos, entendendo que estavam bem posicionados como líderes religiosos, eram como o filho desobediente, não fez a vontade do Pai, rejeitados. Observe bem essa aí, que é uma palavra clara de Jesus para eles, mostrando a situação deles. Mesmo entendendo isto, não se arrependiam e ficavam em oposição a Jesus. Vemos isso seguido no capítulo 21 ainda, verso 33, quando o Senhor fala sobre os lavradores da seara do Senhor. E o Senhor em parábola fala, observe no verso 33, dizendo: houve um homem, pai de família, que plantou uma vinha e circundou-a de um valado, e construiu nela um lagar, edificou uma torre, e arrendou-a a uns lavradores, e ausentou-se para longe. Jesus está falando deles. A vinha é o povo, a nação de Israel, povo de Deus. Eles, anciãos, principais do povo, sacerdotes, foram os lavradores a quem o Senhor confiou a nação. E o Senhor está como que longe. Verso 34. E chegando o tempo dos frutos, enviou os seus servos aos lavradores para receber os seus frutos. E os lavradores, apoderando-se dos servos, feriram um, mataram o outro, apedrejaram o outro. O Senhor enviando seus mensageiros para a sua vinha, para buscar os frutos da vinha, os lavradores a quem foi confiado ou confiada a vinha, tratavam mal e até matavam. Foi quando diz a palavra que o Senhor da vinha disse: mandarei meu filho, respeitarão meu filho, referindo-se a Jesus, que estava ali presente, Filho de Deus, vindo entre eles para buscar os frutos de justiça, de paz, de amor. Mas o que acontece? Os responsáveis pela nação, um com o outro, trataram dizendo: é o filho, é o herdeiro, matemo-lo e fiquemos com a herança. Observem como Jesus tratou-os como aqueles que eram responsáveis pela nação e queriam ficar com a nação como se a nação fosse deles.
como muitos líderes religiosos, tendo por acaso recebido de Deus o rebanho, a igreja, um povo, um grupo de fiéis, trata esses fiéis como se fossem dele, e não sabe que tem que prestar conta que o rebanho é de Deus. Mesma coisa. Observe que hoje tem muito disto, pessoas que falam a minha igreja, o meu ministério, e só trata dessa forma. Não é de ninguém na face da terra, é do Senhor. Eles são mordomos, tem que dar conta depois do rebanho. Mas Jesus falava claro para eles, e fizeram assim, mataram o filho. E o Jesus pergunta para eles mesmos: quando vier o Senhor, o dono da vinha, que fará aqueles lavradores? E a resposta saiu da boca deles. Eles mesmos disseram a sentença que é contra eles, dizendo que o Senhor dará afrontosa morte aos maus e arrendará a vinha a outros lavradores, que a seu tempo lhes deem os frutos. Eles falaram da sentença que era contra eles. Observe como Jesus vai levando o assunto, e a sentença nós mesmos damos. Quantas vezes das nossas próprias falhas? Jesus não está aí pronto a acusar, mas Ele faz a gente entender e dá para nós mesmos a sentença que merecemos. Tal qual Natã, por Deus falando a Davi, Davi mesmo deu a sua própria sentença. É o que nós precisamos entender e saber que nós mesmos, quando erramos, já está dentro de nós o entendimento e muitas vezes a sentença que merecemos. Mas a misericórdia do Senhor é que, entendendo, venhamos ao arrependimento, sejamos salvos. Não seremos enganados no juízo de Deus desta forma. Muito bem. Aí Jesus coloca para eles o verso 42. Disse-lhes Jesus: nunca lestes nas Escrituras? A pedra que os edificadores rejeitaram, essa foi posta por cabeça do ângulo, pelo Senhor Deus foi feito isso, e é maravilhoso aos nossos olhos. Portanto, eu vos digo que o reino de Deus vos será tirado e será dado a uma nação que deu seus frutos. E quem cair esta pedra despedaciar, e aquele sobre quem ela cair ficará reduzido a pó. E os príncipes dos sacerdotes e os fariseus, ouvindo essas palavras, entenderam que falava deles. Jesus falou claro. Observe que Jesus, nesse tempo, já perto da sua morte, as palavras dele são mais claras ainda para aquela multidão, em especial os líderes no meio do povo. Em continuação, nós temos, entrando em Mateus 22, dentro desta mesma época, nos dias finais, 2, 3, 4 dias antes de Jesus vir para a morte no Calvário, ali estando já em Jerusalém, novos ensinos. E no Mateus capítulo 22, primeiros versos, vem falar sobre as bodas do filho do rei. Parábola bem conhecida, e Jesus fala de novo para eles, líderes, e fala: o rei preparou as bodas do seu filho, mandou chamar os convidados, que eram os líderes, era o povo de Israel, os de perto, descendência de Abraão, a quem Deus tinha prometido a salvação e o libertador, o redentor. Mas no momento que era para entrar para a festa, para bodas do filho do rei, ou entrar para o reino de Deus, recusaram, cada um com uma desculpa. Observem bem, muitos são chamados, mas quantos rejeitam por uma razão ou outra? E entre nós são muitas razões que poderíamos enumerar, até aquela de alguns dizer: não, sou novo, tenho que fazer algumas coisas, quando eu aposentar, aí vai servir ao Senhor? Não serve assim. É hoje, se ouvides a sua
vós. Mas a palavra continua, os mensageiros retornando, dizendo ao rei que os convidados pediam para serem desculpados, não poderiam estar. Foi quando o Senhor dá aquela ordem: ide pelos caminhos, pelos valados, trazei tantos quantos achardes, porque eu quero que a minha festa esteja repleta. Fizeram isso. Em narrativas paralelas nós temos esses detalhes. E disseram para o Senhor: ainda há lugar. E o Senhor ordena outra vez: vai outra vez, trazei cegos, mancos, aleijados, forçai-os a entrar. Observe como a prontidão para o Senhor salvar é grande. Na casa de meu pai, disse Jesus, há muitas moradas, tem muito lugar. Era para o mundo inteiro ser salvo, mas cada um recusa. E pela misericórdia de Deus é que o Senhor ainda faz um constrangimento a muitos para que venham para o reino dos céus. Pelo que alguns chegam a dizer que o Senhor cerca de tal forma, e eles depois dizem: não quis vir pelo amor, cheguei pela dor. Tá bom, serve também isso. Jesus na sua misericórdia faz isso também. Mas continua a palavra dizendo que nenhum daqueles convidados provaria da ceia. Observem que os de perto, outra vez líderes no meio do povo, rejeitados, porque primeiramente rejeitaram o convite para a entrada no reino de Deus, enquanto que outros malfeitores, indignos, estão entrando. Qual é a nossa situação? Nós éramos convidados especiais e chegamos para a casa do Senhor, para a sua festa? Ou nós somos os que estavam pelas beiras dos caminhos e tivemos a oportunidade de sermos trazidos? Ou então nós somos da outra classe, né? De gente que não merecia nada, dos piores, cegos, mancos, aleijados. Ou o que acontece muitas vezes, que entre os salvos encontramos muitos aí vem outra palavra que desclassifica, mas eram e não são mais, mas estão na casa do Senhor. Observe que Deus não faz acepção. Pode entrar todos, é só querer, que ainda há lugar. Mas em Mateus encontramos um particular, quando a palavra diz, Mateus capítulo 22, que é o rei é que passa depois pela festa. Observe, a festa já é presente, muitos já estão dentro da festa, e ele vai passando de um para outro. Os convidados já estão nas bodas, muitos colocam as bodas para lá, mas as bodas já estão aqui, e o Senhor está passando pelas mesas dos convidados, que já estão dentro das bodas, e ele encontra alguém que não está com vestes nupciais. Aí questiona: como? Nas bodas não está com as vestes? Aí é convidado a sair. Observe, para entrar vem de qualquer jeito, mas para ficar não é de qualquer jeito, é com as vestes próprias das bodas do filho do rei. Aí vem a palavra de Apocalipse: vestido de linho fino, branco, resplandecente. Quem faz isso? Não precisamos ficar olhando para o outro não, cobrando um do outro não. Não cabe a nós ficar cobrando, cabe a nós orar quando a gente percebe que alguém não está ainda com as vestes nupciais. Orar por ele, antes que o Senhor passe em revista o povo e acha este impróprio na sua festa, no reino de Deus.
nós percebemos muito isso. Às vezes nós queremos cobrar de outros uma justiça, uma santidade que é necessária na casa de Deus. Mas não fica bem nós cobrarmos. Isso compete ao Senhor. Ele é que é o juiz. Mas enquanto o juiz não entra, vamos orar. Ou então a palavra que diz, com espírito de mansidão, com cuidado, com amor, vamos até este e falamos com ele em particular. Se ele te ouvir, ganhaste o teu irmão. Agora a tendência muitas vezes é falar para o pastor disciplinar. Não é correto. Não é assim que o Senhor quer. Ele vai passar em revista a cada um de nós daremos conta de nós diante de Deus. Continuando, observe quanta fartura de instrução que nós temos nestas passagens. No verso 17 do capítulo 22, ainda naqueles dias finais, é quando vem a Jesus para cobrar dele uma informação, mas estavam experimentando Jesus, tentando pegar Jesus em alguma oportunidade. É lícito pagar o tributo a César ou não? Se Jesus diz sim, não é israelita verdadeiro, está apoiando a nação dominadora. Se diz não, é um rebelde, seria apontado para os romanos. E Jesus diz aquela palavra simples: mostra a moeda. Mostrando a moeda, tem uma figura. De quem é essa figura? É de César. E o Senhor então fala: dê a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. E eles calaram, não tiveram resposta para dizer a Jesus, querendo pegá-lo em uma palavra de tropeço, mas Jesus, na sua sabedoria, sempre trazia para eles uma resposta exata que os fazia calar. Não era no sentido de instrução que perguntavam, era no sentido de como que uma cilada. Mateus 22 ainda, verso 23. É nesta oportunidade que diz Mateus, nesses dias, observe que são 4 dias aproximadamente, que Jesus se detém em Jerusalém o dia inteiro, ensinando o povo. Antes, ele só ia para a festa e ia embora. Agora ele se deteve. Esses dias todos de Jerusalém, 4 dias Jesus sendo interrogado, 4 dias Jesus respondendo, 4 dias Jesus ensinando ao povo. E assim, a partir do verso 23, a questão dos saduceus, que não criam na existência de anjos, não criam na ressurreição dos mortos. Que coisa! Mas muito bem, e Jesus responde de uma forma fácil, ao dizer, em resposta a eles que perguntaram, uma esposa que teve 7 maridos, um após o outro foi falecendo, até que por fim morreu a mulher. E lá, nos céus, de quem ela vai ser esposa? Se ela casou com 7. Uma questão humana, comparando o reino de Deus, as coisas de Deus, com coisas da terra. Deus é muito mais elevado, muito mais nobre. Mas Jesus, com paciência, vai responder para eles, dizendo e trazendo ensino, ao dizer para eles, no verso 29, errais, não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus, porque na ressurreição, nem casam, nem são dados em casamentos, mas serão como os anjos no céu. Paremos um pouco. Quem for digno da vida eterna, não será macho nem fêmea, serão como os anjos. Essa situação de macho e fêmea, Deus fez no seu poder, no seu propósito, na face da terra, justamente num propósito da continuidade da espécie, já que nós éramos colocados por um período curto na face, para manter a geração dos homens
Deus propôs isto? Deus poderia fazer de outra forma, mas foi assim que Deus fez. Criou essa situação de macho e fêmeas. Infelizmente eu tenho que dizer, não tenho outra categoria não. Ou é macho, ou é fêmea. Não tem outra categoria. E quando os que chegarem ao céu ali estiverem, vão perceber que as coisas de Deus são muito mais excelentes. Não existe a situação de sexualidade, não haverá nomes masculinos e nomes femininos. Pelo que observe também o ridículo que cai algumas religiões cristãs ao colocar no céu já eles e elas. Tem até no céu um santo casamenteiro. Absurdo, é falta de conhecimento das sagradas escrituras. No céu não tem casamento, não tem macho nem fêmea, inclusive até a própria Maria chamam de rainha. Mas quem diz que lá no céu vai ser rainha, lá não tem mulher? Nesse sentido, feminino, não, não e não. É um absurdo. Observe que o casamento foi dado para a terra. Com a morte cessa o elo do matrimônio. Pelo que também o casamento só é permitido uma segunda vez se a pessoa ficou viúva. Fora disso não, porque estão unidos até que a morte os separe. O que termina o casamento na face da terra é a morte de um dos cônjuges. Mas enquanto viverem, diante dos olhos de Deus, estão casados. Um pertence ao outro. Pelo que qualquer outra união, a qualquer propósito das religiões ou da lei humana, Jesus disse, é adultério. Observemos que depois de 2000 anos, ressalto sempre isso, depois de 2000 anos de cristianismo na face da terra, quando se seguiu este princípio, agora mudaram a lei, mudaram até a interpretação da palavra. Agora os cristãos podem divorciar e casar de novo, tem direito de ser feliz. Tem direito de ser feliz. Eu costumo dizer, e vão ser condenados felizes. A palavra diz ao contrário. É melhor tirar o olho, tirar a mão, tirar aquilo que atrapalha, que impede de entrar no reino do céu. É melhor entrar solteiro, sozinho no céu, do que com 2, 3 esposas, ser lançado no inferno. Colocando a palavra de Jesus na atualidade de hoje. Mas observem bem esse particular. É outra coisa que nós já estudamos já em Gênesis. Quem morre não vai para o céu. Quem morre vai para o pó. Aguardar a ressurreição do último dia. Muitos vieram de outras religiões para o Evangelho, mas vieram com a carga de conhecimento de doutrinas que era de lá. A palavra de Deus é decreto de Deus. Tu és pó e ao pó tornarás. Mas observe que a ideia comum no meio até mesmo dos evangélicos, que morre e vai para algum canto aí. Não vai para lugar nenhum, vai para o pó. Até que na volta de Jesus, no último dia, haja a ressurreição, aí o Senhor vai definir os que Ele vai estar chamando, vinde benditos, ou aqueles que Ele vai estar dizendo, ide. Aí sim, haverá entrada nos céus. Para quem ainda tem dúvida, Hebreus capítulo 11, verso 13, verso 39 e verso 40. Aprove a Deus que não aconteça que alguém seja glorificado e entre no céu sem o outro. Por isso que em Tessalonicenses fala, subiremos juntos, os que ressuscitarem naquele dia e os que estiverem vivos, juntos. Porque a igreja é o corpo de Cristo, não vai subir uma parte e ficar faltando uns pedacinhos, um restante por aqui. A igreja sobe completa, triunfante, palavra de Apocalipse. A esposa já está enfeitada, ataviada para o seu esposo. Estamos ainda na questão dos saduceus, e que haverá ressurreição. Jesus usou a palavra que está escrita desde
o princípio em Gênesis, quando Deus disse: eu sou o Deus de Abraão, Deus de Isaac e Deus de Jacó. Ora, Deus não é Deus dos mortos, mas dos vivos. Jesus poderia entrar com outros argumentos, e não entrou. Palavra que temos em Isaías: os teus mortos ressuscitarão, os teus mortos viverão, a terra, o sepulcro dará os seus mortos. Palavra de Isaías. Palavra de Jó, quando disse também que quando não houver mais estes céus, ele vai se lembrar dos seus e vai chamá-los. Então haverá a mudança, diz Jó, a transformação, que Paulo em Coríntios 15 diz: seremos transformados no abrir e fechar de olhos. Mas Jesus não entrou nesses particulares. Jesus deu uma lógica simples. Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus não é Deus de mortos, porque para Deus vivem, são vivos. E lembrando que o Senhor falou a Moisés: eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Este é o meu memorial eternamente. Muito bem, continuando, tendo respondido isso, Mateus capítulo 22 ainda, verso 36, a respeito do grande mandamento da lei. Perguntaram a Jesus: qual o grande mandamento da lei? Este fato é colocado mais de uma vez nos evangelhos, com duas situações diferentes. Uma das situações é que Jesus, sendo assim cobrado, Jesus responde simplesmente nas palavras que se diz que o grande mandamento é aquela palavra que temos: eu sou o Senhor teu Deus, não terás outros deuses diante de mim. Ou aquela palavra também de Deuteronômio, quando Jesus também colocou para o povo, ao dizer: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu pensamento. São formas de falar. E Jesus complementa, ainda que não foi perguntado: este é o primeiro grande mandamento. E o segundo é semelhante a este, e é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Desses dois mandamentos depende toda a lei e os profetas. Observe que Jesus resumiu: amar, amar. O que Paulo depois vai falar: se a lei diz muitas palavras, tudo se resume em amar. Amar a Deus sobre tudo, e ao próximo como a si mesmo. Simples, está respondida a questão. Colocamos uma observação: mas não são 10 mandamentos? Por que Jesus não falou só 2 lá no Monte Sinai? Na verdade, 10 não são 10. Para quem lê Êxodo, e quem teve o cuidado de ler, são centenas de mandamentos. Centenas. Jesus falou 1, 2, chegou no 10º, o povo não aguentou mais e foram embora. Mas os 10, também entendamos, ficou como modelo de toda a ordenação de Deus, porque 10 também tem um sentido de multiplicidade. E há mandamentos que são gerais e há mandamentos que são específicos. Cada um atente que tem mandamentos que são gerais para todos e tem ordens de Deus particulares para cada um de nós, conforme a missão que Ele nos der. São mandamentos. Mas voltemos aos 10. Dos 10, os 4 primeiros são relacionados com Deus, e os outros 6 relacionados com o nosso próximo, sendo que o mais próximo de nós é honrar o pai e a mãe, são os nossos pais, e segue os outros nossos próximos. Muito bem. Noutra passagem que fala do mandamento, consta que foi alguém que perguntou a Jesus, Jesus respondeu e ele entendeu e disse: ah, mestre, é isso mesmo, amar a Deus e ao próximo é melhor do que sacrifícios e holocaustos. E Jesus, olhando para ele, disse: você não está longe do reino de Deus, porque é uma pessoa que entendeu a mensagem que leva à salvação. Continuando um pouco mais, ainda Mateus 22,
muitos ensinamentos, muitas observações. Nós temos, por fim, a partir do verso 41, repito, a palavra que diz: estando reunidos os fariseus, interrogou-os Jesus. É um caso diferente. Agora, quem faz a pergunta é Jesus. Qual a pergunta de Jesus? Verso 42. Quem pensais vós do Cristo? O Messias. De quem é filho? Jesus faz a pergunta simples. O Messias, o desejado das nações, o Redentor, o libertador de Israel. O que vocês dizem dele? De quem é filho? E todos prontamente responderam a Jesus: de Davi. O Messias tem que vir de Davi. É filho de Davi. E Jesus então retribui para eles a pergunta no verso 43, dizendo: como é então que Davi em espírito lhe chama Senhor, dizendo: disse o Senhor a meu Senhor, assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por escabelo de teus pés. E Jesus reafirma a pergunta: se Davi, pois, lhe chama Senhor, como é seu filho? E ninguém podia responder-lhe uma palavra, nem desde aquele dia ousou mais alguém interrogá-lo. Aí está. Voltemos. De quem é que o Messias é filho? De Davi? O Messias é filho de Davi? Observe que Jesus colocou numa dificuldade, mas era para eles despertar, com a palavra que Jesus colocou, que este filho de Davi era alguém superior a Davi. Como pode ser superior a Davi se é seu filho? Se é filho, não é superior, porque se não tivesse Davi não teria o Messias. Mas se ele é superior, então ele é antes de Davi. Na verdade, a pergunta de Jesus é para mostrar que eles não sabiam tudo como achavam que sabiam. Precisavam compreender mais coisas. De fato, Jesus é filho de Davi na natureza humana. Mas Jesus é antes de Davi, porque na verdade é a palavra que diz que ele é o Deus forte, o príncipe da paz, o Pai da eternidade e tantas coisas mais. Então ali Jesus deixou para eles perceberem aquela palavra que está em Isaías 6: e a virgem conceberá e dará à luz um filho, e o seu nome será Emanuel, teria que se cumprir na geração de Davi. Mas é um que nascia de Davi, que entretanto era antes dele. Na natureza divina, Deus é antes, Jesus é antes. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Então a parte que compete a Davi é só a promessa de Deus, do Verbo, o Deus Todo-Poderoso, Pai da eternidade, vir à carne na descendência de Davi. Mas não entenderam isso e pararam de interrogar Jesus. Em ato contínuo, nós vamos estar seguindo no nosso estudo nos evangelhos, passando para o capítulo 24 de Mateus. Mas quem observar, lendo os 4 evangelhos, ou melhor dizendo, os 3 primeiros evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas, há outros ensinos de Jesus por essa ocasião, porque Jesus traz ensinamento diversos para eles. Como, por exemplo, Jesus falando sobre os que ocupam os primeiros lugares, aqueles que procuram ter o juízo de Deus nas questões humanas contra o seu irmão, trazendo o Senhor para resolver questões humanas entre nós.
E assim outros ensinamentos. Mas vamos estar indo para o capítulo 24 de Mateus, quando Jesus vai falar sobre a sua vinda e o fim do mundo. Este assunto está em Mateus capítulo 24 e em Lucas capítulo 21, que são os dois pontos que nós vamos estar partindo para tratar esse assunto. Ainda que Marcos também trate, mas é muito resumido, vamos entrar em Mateus, que é mais extenso, e também Lucas com algum detalhe. E interrompemos agora para dar continuidade então em oportunidade nova que nos surgir. Que Deus nos abençoe em Cristo Jesus. Amém. Todo dia, toda hora, muito mais prazer em ouvir. Radionet Grata Nova. Web Rádio, a qualidade que faz a diferença, cada vez mais necessária. Rede Grata Nova de Evangelização. Acesse nosso site www.horadadecisão.com.br. Hora da Decisão, tudo junto, sem acento.